meu irmão, olá minha irmã. Este é o segundo vídeo da série 12 dias de oração para 12 meses de vitória. E neste segundo vídeo eu quero compartilhar com você. Mas antes, para você que não é inscrito, te convido a se inscrever, a curtir, a comentar, a compartilhar para o máximo de pessoas possíveis, para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Então vamos lá. Mateus capítulo 14, versículo 13 a seguir diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar apartado, deserto, e sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios de pão, e os que comiam foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então aqui vemos Jesus fazendo a multiplicação, né? Sempre quando nós estamos para findar um ano e iniciar um novo ano, uma das palavras que nós sempre desejamos é sobre multiplicação, né? Sobre prosperidade. E aqui nessa história nós vemos Jesus multiplicando pães e peixes para uma multidão gigante de quase 5.000 homens. E a Bíblia é bem clara, além de mulheres e crianças, ou seja, pode-se ter ali aproximadamente 15.000 pessoas sendo alimentadas por 5 pães e 2 peixes. Mas como é que isso aconteceu? É o que Deus quer mostrar para mim e para você quando Ele mandou que o apóstolo Mateus escrevesse este evangelho. Onde há Deus, há multiplicação. Onde a mão de Deus está, existe prosperidade. Aquilo que parece que não vai dar para nada é onde Deus usa para poder multiplicar. Vamos procurar um pouco de contexto para essa história. Jesus, ele procurou se isolar por causa da morte de João Batista, que era o seu primo, né? Então João Batista havia acabado de morrer. Às vezes nós precisamos ficar só para poder lidar com os nossos sofrimentos. Mas Jesus não deixou que a tristeza perdurasse por muito tempo. Com alguns milagres provou sua identidade. Com outros milagres ensinou grandes verdades. Mas aqui nós somos informados que ele curava as pessoas porque tinha compaixão, né? Nesta passagem nós vemos os discípulos pedindo para que ele despedisse a multidão, para que elas pudessem ir e comprar comida para se alimentar e logo depois elas pudessem voltar. Mas Jesus, tendo compaixão daquelas pessoas, ele sabia que elas não tinham condições de ir embora, porque elas poderiam morrer no meio do caminho, porque estavam muito tempo sem comer, já estavam fracas. Se você está sofrendo, lembre-se que Jesus também já sofreu e que ele tem compaixão de você, ele tem compaixão do seu sofrimento. Ele não vai mandar você embora, ele não vai se afastar de você, sabendo o quanto você está precisando dele neste momento. Jesus alimentou uma multidão de milhares e milhares de pessoas apenas com 5 pães e 2 peixes. Embora aquela quantidade de alimento
parecesse que não desse para nada, Jesus fez multiplicar e fez abençoar mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E ainda assim sobraram 12 cestos cheios de comida, ou seja, uma comida que a princípio não dava para nada, deu para alimentar uma multidão de milhares de pessoas. Ainda sobraram 12 cestos cheios de comida. Embora o alimento não desse para nada, nas mãos de Jesus tornou-se mais do que suficiente. Muitas vezes sentimos que a nossa contribuição para Jesus é muito pequena. Assim como a pessoa que contribuiu com 5 pães e 2 peixes. Talvez uma pessoa estava ali no meio daquela multidão com aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e de repente olhou, mas eu só tenho isso não dá nem para mim, quanto mais para essa multidão de pessoas. Mas Ele pode usar e multiplicar qualquer coisa que receba de nós. Jesus pode multiplicar, Ele pode usar qualquer coisa que receba de nós. Seja o nosso talento, o nosso tempo, até mesmo os nossos recursos. Os nossos recursos se multiplicam quando nós entregamos ele a Jesus. Esse texto afirma que havia 5.000 homens presentes, além de mulheres e crianças. O número de homens foi relacionado separados porque eles se alimentavam separados de acordo com a lei judaica. Por isso que as mulheres não eram contabilizadas, porque as crianças se alimentavam junto com as mulheres e os homens se alimentavam separadamente. Por isso a Bíblia fala que foram alimentados 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Precisamos entender a importância de Jesus na nossa vida. Nesta passagem que nós lemos tem algo muito importante, né? Primeira parte, Jesus ele não deixou que ninguém fosse embora sem ser alimentado. Isso é muito importante. Segunda parte, ele pegou os 5 pães e os 2 peixes e deu graças a Deus antes de distribuir para as pessoas. Ou seja, é aquilo que você tem, seja pouco, seja muito, mas simplesmente o que você tem. Quando você levanta as mãos para os céus e dá graça sobre aquilo, é quando há multiplicação, né? Quantas e quantas vezes você já orou pela comida na sua casa e de repente você não sabe de onde é que se multiplicou tanta comida, né? Talvez você estivesse ali no seu último arroz para fazer essa última refeição e de repente quando você ora a Deus porque está preocupado porque tem uma última refeição para fazer, quando você volta lá para a vazia de arroz, na qual você tirava para poder cozinhar e alimentar a sua família, tinha mais arroz, né? Então é isso que acontece quando nós levantamos as mãos e damos graças a Deus pelo que nós temos. Nós damos graças a Deus pelo pouco que nós temos, porque nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. Queremos ter um ano de multiplicação, mas antes da multiplicação vem a gratidão. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. Jesus multiplicou, né, 5 pães e 2 peixes, mas antes ele ensinou a ter compaixão. Antes, ele estendeu as mãos aos céus e deu graça por aquele pouco que tinha. Talvez a multidão estivesse zombando dele, achando que com aquele pouca quantidade fosse alimentar tanta gente. Mas quando a multidão viu o tamanho daquele milagre, ficaram todos maravilhados. Então é assim também na minha vida e na tua vida. Muitos olham para você e acham que o teu milagre é grande demais, que não tem como se resolver. Mas quando você levanta as mãos para os céus, dá graças a Deus, quando você levanta as mãos para os céus e começa a agradecer a Deus, o milagre acontece, porque Deus ele não mede tamanho de milagre. Quando a pessoa precisa de um milagre, ele manda um milagre proporcional, né? E não só para você, mas para abençoar as vidas à sua volta. Você vê que eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Agora me explique você, como que de 5 pães e 2 peixes dá para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens e ainda sobrar 12 cestos cheios de comida? Somente Deus pode fazer isso com a nossa vida. Somente Deus pode multiplicar essas coisas na nossa vida. Mas para isso nós precisamos o quê? A ser gratos a Ele, levantar as mãos para os céus e agradecer, né? E ensinar aquilo que Ele nos ensinou.
quando ele disse para as pessoas que julgavam ele por ele ter entrado na casa de Mateus, lá no capítulo 9 do livro do Evangelho de Mateus, né? Ele pediu para que os fariseus e os doutores da lei procurassem saber o que significava misericórdia quero e não sacrifício. Então Deus, ele teve misericórdia da vida daquela multidão, porque sabia que muitos deles iam morrer no meio do caminho. Então ele não deixou que ninguém fosse embora sem antes ser alimentado, né? Então ele teve compaixão daquele povo, ele teve misericórdia daquele povo e ele deu graças a Deus pelo pouco que tinha naquele momento. Quando você dá graças a Deus pelo pouco que você tem, você vai experimentar a multiplicação de Deus. Que 2022 seja um ano de multiplicação na sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez aqui, Senhor, na Tua presença, ó Deus. Nós não sabemos, ó Deus, como será esse ano, Deus. Quais são as lutas que nós vamos enfrentar esse ano, ó Deus. Mas sabemos que o Senhor estará ao nosso lado para nos dar graça, nos dar força, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a amar o nosso irmão, Deus. Nos ensina, Senhor, a ter compaixão do nosso próximo, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a experimentar a plenitude, ó Deus, do Teu amor, ó Deus, e a ser mais grato a Ti pelo aquilo que nós temos, ó Deus. Derrama o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre cada um de nós, ó Deus. Que nós possamos todos os dias buscar cada vez mais pela Tua presença, ó Deus. Que nós possamos todos os dias estar firmes na Tua presença, ó Deus, para que este ano seja realmente um ano da multiplicação, ó Deus, na nossa vida. Que esse ano seja realmente um ano de renovo na nossa vida, ó Deus. Que esse ano seja um ano realmente diferente, ó Deus. Que não só o ano seja novo, mas que nós também possamos ser verdadeiramente novas criaturas, ó Deus. Abençoe, Senhor, a vida daquelas pessoas que estarão assistindo esse vídeo, ó Deus. Abençoe, Senhor, a vida daquelas pessoas que pararam um pouco do seu tempo para escutar essa mensagem, ó Deus. Derrama o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre cada uma dessas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida. Amém.